Você. Aí você chega no Corinthians com uma. Talvez você tinha um cara que te queria muito lá e o cara talvez não deu certo lá. Você acaba voltando, você sai do Corinthians, volta pro Guarani. Volto pro Guarani. Você achou que você deu meio que um tiro errado assim? Não, Tipo não, não assim. foi. Não foi. Na verdade, foi o seguinte: esse meu retorno ao Guarani era porque eu poderia ter ficado no Corinthians. Aham. Poderia ter ficado tranquilo. Mas eu sabia que eu não ia jogar. Eu não ia ser o titular. Ô, Aham. você vai ficar no banco. Beleza. Pô, tá bom demais. Vou ficar no banco do Corinthians, tá bom pra caralho. Chegou lá, tinha Mas Ricardinho, aí, Marcelinho. entendeu? Não, mas não, você vai ficar no banco. E assim, eu percebi que eu tinha perdido espaço para Aham. ser o titular, mas não no elenco, né? Tanto que eu me lembro que eu fiz uma. Eu acabei nesse dia, cara, eu perdi a minha avó, eu acho, e aí eu vim, né, lá pro velório, tal, pro enterro Uhum. dela, e aí depois passei no Guarani, não lembro pra que foi, cara, e tava indo pra São Paulo, que eu morava lá do lado do Parque São Jorge, parei ali no Guarani ali, encontrei um dos diretores, né, e comecei a conversar com ele e tal, e ele falou, porra, por que você não volta pra cá, velho, cara? Vem Aham. aqui jogar o brasileiro, que você é titular absoluto, pô. Você vai jogar o Campeonato Brasileiro, vai ficar no banco, né? Aham. E aquilo falou, pô, é verdade, né, cara? Sim. Vou jogar, pô. E eu tinha uma outra, tinha assim uma proposta também do Internacional de Porto Alegre, mas já era para uma disputa de posição, né? Sim. E aí falei, ó, mas e aí? Não, se você falar que topa, eu dou um jeito aqui, a gente entra em contato com o Corinthians e tal, você vem por empréstimo. Não, pode ir que eu quero jogar, pô. Aham. E aí, só pra você ter uma ideia, o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador do Corinthians, Sim. ele participou da reunião, né, com os meus advogados lá na época, para que facilitasse essa liberação, Uhum. porque o Vanderlei sabia, falou, pô, é legal, vai jogar, pô. Eu acho, Sim. na minha conversa com ele, com o Valdir de Moraes, que era o seu Valdir, grande Valdir de Moraes, né, treinador de goleiro dos maiores do Brasil, se não for do mundo. Você sabe que o Valdir de Moraes que implantou a posição de preparador de goleiro foi o seu Valdir de Moraes. Eu trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com ele, Aham. maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. E eu, num bate-papo com o seu Valdir, falei, expliquei, ele falou assim: você tá muito certo. Uhum. Jovem, né? Jovem tem que jogar, né? Vai Aham. jogar, adquirir experiência, tal. E aí, cara, olha só pra você ver, voltei, deu certo, tal. E aí, num jogo contra o Corinthians no Pacaembu, o Guarani meteu 3-0. Uhum. E eu fui um dos destaques do jogo ao lado do Léo, um atacante. Na entrevista coletiva, o presidente do Corinthians falou assim: aí, tá vendo? Tá vendo? Nós perdemos de 3-0. E você viu quem foi melhor em campo do Guarani? O nosso goleiro. Entendeu? Então, assim. E aí, quer dizer, e aí, o cara que era banco ali, que poderia ter perdido espaço, que poderia ter ficado no banco, recebe um convite depois desse Campeonato Brasileiro para jogar no Cruzeiro. Aham. Então, você vê aqui já como é que muda. Então, Fluiu, né? eu acho que foi bem pensado na época e deu muito certo.